Yuya Tenjou, o mais novo protagonista overpower dos isekais que estão chegando por aí pra gente, cara. A história já faz um sucesso incrível no mangá e na novel e agora vai vir pra anime. Nada melhor do que a gente chegar aqui e ficar por dentro de todos os poderes e habilidades desse personagem, cara. A gente tá falando de todos mesmo, até o final da história toda, tudo que ele já liberou. E cara, eu tenho certeza que você vai ficar louco com esses poderes aí, tá? Você nem fazia ideia de como esse protagonista pode ser poderoso. Vem comigo, vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, depois de descobrir sobre a porta para um outro mundo lá na casa do avô falecido dele, né, a sua mentalidade gentil continuou permanecendo a mesma, tá? Mesmo sendo alvo do duro bullying no colégio, ele ainda tinha orgulho de ser um homem, como mostrado quando ele se empolgou em testar algumas armas fortes e tal. E depois de almoçar e limpar a casa, o Yuya foi de novo pro outro lado daquela porta misteriosa, né, justamente para entender o lugar. E para fora da sala, ele saiu da casa para olhar para o jardim mais uma vez. Só que lá não era apenas o jardim e a casa que são inacreditáveis, mas também um mundo totalmente diferente em primeiro lugar. Olhando em volta, né, de repente o Yuya teve um calafrio terrível. O corpo dele meio que congelou instantaneamente com uma sensação sufocante. A respiração dele parava e ficava meio que ofegante, né? O suor escorria pelo todo o corpo dele e ele não sabia qual o motivo disso, porque ele simplesmente começou a sentir essas coisas aí. Só que na entrada da casa dele, né, no limite entre o lado de fora e a cerca do jardim, estava o culpado por isso. Uma criatura com uma aura avassaladora, basicamente um guerreiro que estava olhando lá pra ele, ó, olho no olho. Era um ogro sangrento de nível 300. Só que nessa hora, cara, o nosso prota aí não tava entendendo nada, porque ele tinha um status ridículo. E cara, o que ele ia fazer contra esse bicho se ele era nível 1? Ele começou a achar, em primeiro lugar, muito estranho colocar um nível 1 como ele contra um nível 300 como esse monstro. Bom, esse monstro aí, inclusive, lembrava ele o Araki, né, que é o valentão da escola dele, o cara que metia porrada nele, deixava ele todo estrupiado lá no chão. Ele pertencia a um grupo com um nome muito semelhante, inclusive, que era o Red Ogre, né, Ogro Vermelho. De qualquer forma, o Yuya entendeu que o Ogro Sangrento não era uma ameaça quando ele estava dentro da casa, porque só ele, né, poderia estar ali dentro. O ogro não conseguia entrar e ele não desistiu, tá? Ele continuou retornando seus ataques aí, tentando destruir a barreira para passar para casa. Mas, acerto de tudo, todos os ataques externos pareciam ser evitados. Mas pensa só, o que aconteceria se atacasse de dentro para fora? Para resolver essa questão aí, o Yuya então pegou a lança absoluta da caixa de item dele, e a lança absoluta era justamente pesada, né? Parecia impossível para ele jogar, um gordinho, baixinho e tal, né? Atacar o ogro sangrento a ponto dele morrer ia ser difícil, mas essa lança poderia ainda assim definir o seu alvo, e o alvo definido, uma vez que ele fosse definido, mesmo que, ele deixasse só a mão assim, soltar um pouquinho, uns milímetros da mão dele, certamente a lança ia sair voando com a maior força pra derrotar o alvo que ela fosse definida, né, mano? Então, assim, era algo automático de se acontecer. O Yuya tinha confirmado isso quando brincou com todas as outras armas lá, né? Tentou meio que testar essas armas aí. Inclusive, ele tinha tentado isso com a espada absoluta. Então, nesse caso, como uma espécie de experimento, ele resolveu tirar essa lança aí e tacar ela no ogro, que continuou se debatendo na frente da casa. Só que depois de lançar, o monstro meio que entendeu o que estava acontecendo. E instantaneamente ele levantou a guarda para se defender da lança. No entanto, como o Yuya disse, o poder dele não era necessário para lutar contra esse monstro. A lança ainda atingiu o ogro sangrento ainda assim, e em um outro instante, muito rápido, ela atravessou o corpo dele sem diminuir a velocidade. Então o ogro sangrento caiu com um grande buraco no peito e os olhos ainda bem abertos, como se ele não entendesse não compreendesse o que tivesse acabado de acontecer. Foi quando uma mensagem apareceu de repente na frente do Yuya: subir de nível. Basicamente, de início o Yuya ficou meio que pasmo, né, com aquela mensagem repentina de que ele subiu de nível, mas no final fez sentido, O cara tava no nível 1, ele derrotou um inimigo do nível 300, a diferença de nível é de 299, então é muito grande. Mesmo que o poder de ataque dele fosse 1, poderia ser simplesmente o poder de ataque da lança absoluta, que era tão alto que poderia superar a diferença de 300 níveis deles dois.
Além disso, ainda existia inclusive armas com esse mesmo nível de poder da lança absoluta que ele tinha disponível no arsenal dele. Seria aterrorizante, inclusive, se o Yuya pudesse usar todas essas armas de forma eficaz. Mas de qualquer forma, quando ele exibiu o status dele, ele verificou as alterações, né? O candango da gente aí meteu-lhe a cara de surpresa nessa hora, porque o Tenjo Yuya tinha upado direto pro nível 100, cara. Agora todos os atributos dele, como magia, ataque, defesa, agilidade, inteligência e a sorte, estavam em 1000, e o seu BP, que seria vida, estava em 10.000. Foi aí que ele começou a pensar, né, liberar cada habilidade que ele tem hoje em dia. Depois de fazer isso tudo, o Yuya viu que tinha acumulado muito cansaço mental ao longo desse treinamento, do dia e tal, então ele adormeceu rápido quando chegou em casa, mas quando ele acabou acordando de novo de madrugada, né, com um desconforto do nada. O corpo dele estava muito quente, cara, e como se estivesse com uma febre muito alta, e quando ele tentou mover o pescoço, aí foi quando destrambelhou tudo, porque começou uma dor intensa percorrendo o corpo dele, foi tão extremo que imediatamente ele começou a gritar. A dor não estava localizada só numa parte, mas absolutamente o corpo todo dele estava doendo. E o corpo começou inclusive a fazer sons estranhos por toda parte, como se os ossos, os músculos, as articulações, os nervos dele tivessem tudo mudando, né, se quebrando, sei lá, mano. Não era mais como se ele estivesse se transformando num nível genético enquanto ele estava acordado, era basicamente isso. A dor continuou por um bom tempo e por causa disso, até que no final, né, ele basicamente desmaiou de dor. Foi aí, não tem nem como voltar mais. Mas quando ele acordou no dia seguinte, a dor no corpo dele tinha desaparecido, né? Sumiu completamente, fazendo com que toda essa dor da noite anterior parecesse um pesadelo para ele. Porra, eu sonhei que eu tava me quebrando todo durante a madrugada, né? Mas na verdade o corpo dele parecia extraordinariamente leve, porque estava diferente. Isso era porque o corpo dele sofreu uma mudança radical por conta das estatísticas que ele evoluiu e recebeu do mundo Isekai. A resposta para isso tudo foi que, depois dele subir de nível, a sua aparência deu uma volta de 180 graus basicamente, em relação ao seu eu passado, né? Já que agora ele se tornou um homem muito mais bonito e com um físico excepcional, mas por causa da sua pouca autoestima aí, ele ainda meio que demorou para perceber isso, até que ele mudou, né, devido à quebra do espelho de casa, porque ele quebrou o espelho que ele tinha lá, né, no último vídeo a gente falou disso aí no iniciozinho da história. Nem mesmo ele estava conseguindo se reconhecer, quando finalmente viu o seu reflexo, por exemplo, na escola. E quando ele percebeu isso, ele ainda achava que parecia bastante mediano, que não era bonito e tal. Bom, dificilmente a gente vê uma página do mangá com que não tem uma mulher de fundo que esteja se caindo, né, cheia de corações por causa dele. No entanto, ele não tinha uma autoestima, então ele não percebia isso de nenhuma forma. Ele também se sentia alguém deprimido, quando as meninas fogem dele, sem perceber que elas estavam, na verdade, gritando de euforia, porque um cara muito bonito foi falar com elas, né? Era bastante um cabeça de vento, digamos assim, pensando nas suas habilidades, inclusive, sobre-humanas, que eram apenas um fruto do nascimento, né, da sua rotina de exercícios aí. Fora os Demons Jin, e Yuya também é talvez a pessoa mais forte desse outro mundo. E o seu level up aí transformou ele num galã que facilmente era confundido com um modelo no mundo real. Quando ele percebeu a extensão dessa mudança física então feita no seu corpo, ele pensou que parecia ser mediano e graças a essa baixa autoestima dele, mais uma vez, né, pensou que as suas habilidades são medianas ou medíocres também, né, na melhor das hipóteses, inclusive, né, pô, imagina na pior então. Surpreendentemente, mesmo depois de conseguir tanto no futuro, ele só queria viver uma vida normal, deixando de lado todas as aventuras no outro mundo. Depois dele receber alguns incentivos de Mil e da família Houjou, o Yuya não queria nada além de aproveitar a sua vida normal com seus amigos de Jousei Academy. Mas isso não mudou o fato de que agora ele tem muito mais poderes do que antes, tanto que mais à frente da história se torna uma espécie humana transcendente, cara, com mais de 10.000 pontos no geral de habilidades, né, todas, e chegando ao ponto, inclusive, do nível dele ser resetado, redefinido, depois que todas as habilidades e estatísticas dele ultrapassam os 10.000 pontos. E aí a sua evolução, por causa da redefinição, faz com que o nível dele seja mais lento de conseguir e as suas estatísticas não foram mostradas nos volumes posteriores, então a gente não sabe com quão forte ele chegou, né, de fato. Mas subindo de nível, ele desbloqueou uma força sobrenatural. Tendo subido de nível, cara, em um ritmo muito rápido, o Yuya ganhou essa força sobre-humana extremamente alta.
ele poderia simplesmente manejar armas pesadas como a própria lança absoluta e pode lançar essas armas como se fosse uma flecha, um dardo, né, pequenininho, que é mais fácil de tacar, né, no outro mundo. Apenas alguns personagens como o Usagi podem inclusive acompanhar ele no nível de força, embora o próprio Usagi afirme que ele superaria em breve o Yuya. Enquanto na Terra, sem dúvidas, o Yuya é o ser humano mais forte que pode facilmente derrotar um urso, né, com o poder da força bruta, tá? No mangá, ele inclusive facilmente carrega muitas caixas grandes com facilidade lá quando o professor dele pede para implicar com ele, entendeu? Tranquilaço, sem problema nenhum. Temos também a perfeição aprimorada, né? Depois dele derrotar um Hell Slime, o Yuya ganhou uma detecção de presença, o que torna ele proficiente em detectar o perigo antes de qualquer outra pessoa e agir adequadamente com base nisso. Por isso que ele se chama de perfeição, né? Porque ele basicamente não sofre com esse negócio, ele é perfeito a ponto de conseguir desviar detectando esse problema numa velocidade sobrenatural, que inclusive é o próximo tópico. A velocidade sobrenatural dele também é algo absurdo, ele ganhou isso aí depois de subir de nível e agora é capaz de prever movimentos e trajetórias dos inimigos e em seguida exibir movimentos de finalização tão afiados, cooperando com a habilidade anterior dele, que se tornam perfeição, entendeu? A super velocidade dele junto com a habilidade de prever os movimentos acaba com tudo. Na Terra, inclusive, ele já exibiu durante o acampamento da escola, onde ele pescou peixes com a própria mão, tá ligado? O cara é tão rápido que pega peixe com a própria mão. Durabilidade sobrenatural. O Yuya também exibiu uma durabilidade bastante monstruosa. Por exemplo, quando ele pulou do terceiro andar da Osei Academy, ele não sofreu nenhum ferimento quando ele caiu de lá. Só que isso foi até superado, né? Quando ele, por exemplo, para salvar as meninas quando elas estavam lá num shopping que pegou fogo, ele imprudentemente simplesmente passou e voltou em segurança com elas sem um arranhão dentro do fogo. Então assim, o cara realmente tornou uma durabilidade absurda no corpo. E também a resistência dele se tornou algo sobrenatural. O Yuya já demonstrou ter essa grande resistência, mas ele treinou continuamente com Luna por 6 dias e ainda estava cheio de energia. O Yuya até conquistou o Ninho do Diabo, que habitavam monstros muito fortes, por conta dessa resistência dele, que ele conseguia lutar tipo num alto rendimento por muito tempo, ficar bastante tempo numa batalha. Também é um cozinheiro especializado. Isso aí ele meio que foi no mundo dele, né? Porque depois dele comer alguns vegetais, o Yuya ganhou habilidades culinárias que lhe permitiam cozinhar qualquer tipo de pratos com um aroma e, né, gosto delicioso, cara. Um negócio maravilhoso. Eu queria ter uma habilidade dessa, tá? Também desbloqueou a autoridade divina, que depois de superar a prova do deus, ele recebeu essa autoridade que permitia que o Yuya usasse uma conversão de estado das coisas. É como se ele pudesse desenvolver as coisas e devolver elas ao seu estado original, sem qualquer restrições. Embora ele seja capaz de usar meio que a autoridade com eficiência, ele também não pode usar ela livremente no seu próprio acordo, né? O que limita um pouco, até certo ponto, o seu poder. Mas, inclusive, é uma habilidade muito forte dele. Agora, as habilidades mais simples que ele liberou, a gente começa com a compreensão de idioma, que é a mais básica lá, que é uma habilidade que concede a ele que ele consiga entender qualquer idioma, ler, escrever, falar, literalmente qualquer um, não se restringindo só a esse mundo do Isekai depois do portal não, tá? Mas todas as línguas existentes. Até a língua dos animais o cara começa a falar, pô, virou o doutor do Liro agora. Esgrima também é uma das habilidades que ele consegue lidar com as espadas e os números representam a proficiência com o valor mais alto, tá? Ele tem um valor 10 na proficiência em todas as esgrimas. Spearmanship, que também é uma habilidade para lidar com as lanças, ele também criou por conta dele fazer aquele esquema que ele fez no outro mundo de usar muito essas habilidades e também porque ele usou a lança mais vezes, é a que ele mais usa é a lança para batalha. E a True Martial Arts, que é um estado que só pode ser alcançado por aqueles que aprendem todas as armas e as artes de combate corpo a corpo. O Yuya também pode dominar todas as armas de combate corpo a corpo que tiver, tá? Independente da arma que seja. Tem o mapa que mostra pra ele todos os lugares que ele já visitou de uma vez e a detecção de fraqueza. Essa é forte. Essa é braba, porque permite que ele encontre literalmente as fraquezas de cada um dos seus oponentes. Pô, o cara é quase imortal, né? Quase invencível. Não vou dizer imortal, mas invencível. Ele também tem a assimilação, que permite que ele meio que se torne um com a natureza, né? Pra poder apagar a sua presença e a assinatura mágica dele. E a leitura rápida, que literalmente pode fazer ele ler um livro de, sei lá, 500 páginas em menos de 1 minuto. O cara só ler ali o livro todo e acabou, tá ligado? Fora que ele também consegue domar, né, outros bichos e monstros para poder acompanhar ele durante a sua jornada. Fora que o nível dele, quando ele chegou no nível mais alto, ele também liberou a unificação de mente e corpo, o aperfeiçoamento mental, o controle mágico, a autoridade do rei sagrado e a criação sagrada e maligna.
Também temos aí as técnicas, né? Ele basicamente conseguiu por analisar todas as suas armas, que seria a técnica da foice, do tiro ao arco, do chicote, do machado, do martelo, a técnica pessoal e de grupo também, né, que ele teve que desenvolver, e por fim a técnica da bengala. Só que o mais importante de todos, né, para ele foi o poder espiritual. Isso porque mostra pra gente exatamente o porquê dele ser tão feio, de tal, porque ele ter ficado nesse estado de não conseguir emagrecer e ter a mudança do corpo dele. Cara, é porque esse poder é o seguinte, a verdade tá aqui. Ele foi herdado por Yuya antes mesmo dele descobrir esse portão. Ele herdou a energia espiritual do seu ancestral Kuya Tenjo, e ele tem habilidades inatas de energia imensurável. Ele também errou toda a constituição de obesidade do Kuya, e por causa disso, por mais que o Yuya tente se exercitar, ele nunca conseguiu perder peso devido à enorme quantidade de energia espiritual dele. Entendeu? A energia espiritual acaba fazendo com que o corpo dele ficasse gordo, né? Ela fazia ele crescer, além de gordo, ainda transformava ele em alguém fedorento. Por isso que as pessoas ao seu redor sentiam nojo dele. Só que depois que ele subiu de nível nesse outro mundo, o seu poder espiritual começou a colidir com o poder mágico. E isso resultou numa compressão muito forte, pelo menos por enquanto. Lá mais à frente na história, no volume 11, durante o julgamento dos deuses, o Yuya teve que enfrentar a si mesmo sem nenhum poder. E ele conseguiu agarrar o poder espiritual dele com uma forte determinação de proteger a sua família, os seus amigos e tal. E mais tarde ele foi treinado por Kuya também para poder controlar esse fluxo de energia dele. E depois do seu treinamento, aí sim ele conseguiu manifestar plenamente todo o seu potencial, desvendando toda a forma de destruir as coisas cuja existência era indeterminada, como yokais, almas e criaturas malignas no geral, transformando ele num ser absurdamente poderoso. Galera, se vocês curtiram, conseguiram entender mais sobre esse personagem agora, que vai ser bem icônico, já é pela história do mangá, né? Mas logo logo ele vai estar aí pra gente surpreendendo nas telinhas, vai vir no anime e vai dar pra gente conferir tudo isso que eu tô falando aqui, tudo acontecendo, né, na nossa frente. Logicamente que não são todas as habilidades que eu comentei aqui que vão aparecer, que ele vai liberar logo de cara, mas a grande maioria até eu acredito que deva aparecer até uma segunda temporada do anime. Grande maioria, não tudo, tá? Sem sombra de dúvidas, pelo menos até o final dessa primeira temporada, bota aí um terço, né, metade talvez consiga aparecer pra gente. Mas enfim, se você curtiu esse vídeo aqui, então capricha naquele likezão e manda sugestões aí nos comentários pra mim também. Quero saber de mais personagens que vocês gostariam de ver todos os poderes aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer vídeo de poder de personagem, principalmente personagens overpowers mesmo, né? Gosto demais. Então, manda pra mim aí. E agora, pra finalizar, manda sua inscrição também, cara. Se inscreve aqui, ativa esse sininho pra você poder continuar acompanhando todos esses conteúdos, ver sempre vídeo novo, porque aqui tá cheio de informação, né? Você vai sempre se manter muito informado desse mundo otaku. E, cara, você fazer essa engrenagem girar junto com a gente é maravilhoso, não tem preço, tá? Tamo junto sempre, família. Obrigado, aquele forte abraço pra vocês. Beijo no coração e eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Até mais, valeu!